Bem, galera, eu sou o professor Enori Carelli e nesta aula nós vamos ver o que é uma função integrável e qual é o procedimento que é feito para verificar se uma função é integrável, bem como determinar uma fórmula para encontrar a soma superior e a soma inferior que dependa apenas do número de intervalos que a gente toma na partição. Então, o que é uma função integrável? Vamos tomar aqui uma função definida no intervalo AB, limitada, e nós vamos dizer que essa função é integrável se o limite, quando o número de pontos da partição tende para infinito, da soma inferior vai ser igual ao limite quando n tende a infinito da soma superior de f em relação à partição P. Ou ainda, aqui nós podemos dizer que o limite, quando n tende a infinito, da soma dos n retângulos de base xi menos 1 vezes altura mi inferior vai ser igual à soma das áreas dos n retângulos de altura máxima mi e base xi menos 1. Quando isso ocorre, nós vamos sempre ter em mente que tem uma partição que tem os pontos x0, x1 até xn, e essa partição, o x0 corresponde ao A e o xn corresponde ao B. E desse caso, nós vamos dizer que nós temos uma integral definida de f, de A até B, e nós vamos denotar da seguinte forma. Esse símbolo aqui é o S de soma, de A até B, f de x é a altura do retângulo e dx é a base de um retângulo, e esse dx corresponde a uma base próxima de zero. Isso significa que quando a gente toma muitos pontos numa partição, e supomos que os retângulos tenham todos a mesma base, mesmo valor da base, então a base será dx, que é muito pequenininha, o f de x então será a altura do retângulo, f de x vezes dx é a área do retângulo, e esse símbolo significa que nós vamos somar as áreas desses retângulos no intervalo de A até B, e assim teremos a integral definida. E essa integral então vai ocorrer quando nós temos a soma dos n retângulos. Aqui nós dizemos que cada retângulo tem a altura wi, porque nós já não estamos mais falando de soma inferior e soma superior. E a base do retângulo tem xi menos 1, e o wi é um ponto pertencente a esse intervalo. No caso de ser soma inferior, ele será o ponto em que dá o mínimo da função no intervalo, e no caso de ser soma superior, ele será o ponto que dá o máximo da função no intervalo. Lembrando que quando a função é crescente, o mínimo ocorre no limite inferior do intervalo e o máximo no limite superior. Antes de continuar, vamos fazer uma observação. Essa observação é importante porque a forma como nós estamos desenvolvendo a ideia intuitiva de integral definida, ela não está obedecendo à rigorosidade matemática que é necessário. A rigorosidade matemática é encontrada quando se desenvolve o conceito e a definição de integral definida usando as somas de Riemann. As somas inferiores e somas superiores até aqui definidas, elas são casos particulares da soma de Riemann. O Riemann não necessariamente ele considerou um máximo e um mínimo de uma função em cada intervalo da partição e nem considerou os intervalos ΔXi sempre constante. O nosso propósito aqui é apenas considerar um máximo e mínimo da função no intervalo do eixo x e o f de x sendo maior que zero, para ter maior facilidade didática na exposição do significado de soma superior e soma inferior de uma função. Então, dado isso, vamos seguir. Para fazer os cálculos da integral definida e determinar a soma superior e a soma inferior que dependam exclusivamente do número de intervalos, nós vamos lembrar algumas fórmulas
que já conhecidas. Por exemplo, se nós temos o número 1 repetido n vezes, a soma desses 1s vai dar n. Por exemplo, 1 mais 1 tem 2 1s, então a soma é 2. 1 mais 1 mais 1 são 3 1s, a soma é 3, e assim por diante. Essa outra fórmula, 1 mais 2 mais 3 até o n, corresponde a uma PA, e sabemos que a soma do PA é o primeiro termo mais o último, dividido por 2 vezes o número de termos. Essa terceira forma talvez é menos conhecida. Ela soma os quadrados, soma uma sequência de quadrados. Por exemplo, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até mais n quadrado. E essa soma é dada pela fórmula n vezes n mais 1, vezes 2n mais 1 dividido por 6. O estudante que quer ver a prova desta fórmula pode pegar algum livro de álgebra em que ela está demonstrada. Talvez possa encontrar alguma demonstração na internet. Na terceira, a quarta fórmula, então, ela soma os cubos. 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, assim por diante, mais n ao cubo. Então, a soma desses cubos ela é dada por n ao quadrado, mais n mais 1 ao quadrado dividido por 4. Essas fórmulas nós vamos mostrar como são usadas no exemplo seguinte. Bem, o exemplo é o seguinte. Usando a definição de soma superior, nós vamos encontrar a área delimitada pelas curvas y igual a x² mais 1, que é uma parábola, x igual a 0, x igual a 4, y igual a 0. Inicialmente, nós vamos fazer uma demonstração numérica. Então, como já falamos, vamos tomar uma partição em que os intervalos são todos iguais. Aqui, o primeiro x vale 0 e o último vale 4. Então, a partição que nós tomamos, ela tem distância 0, 4, porque nós vamos tomar 11 pontos, e então teremos 10 intervalos, e 10, o intervalo 0 até 4 dividido por 10 vai dar uma largura de 0,4 para cada intervalo. Assim, nós temos o ΔX1, que é o primeiro intervalo, o ΔX2, que é o terceiro intervalo, até o décimo, todos eles com largura 0,4. Aqui nós temos uma ideia de como fica o gráfico. Então, 0 até 0,4 o primeiro intervalo, até 0,8 o segundo, até 1,2 o terceiro, até 1,16 o quarto e assim por diante. O último intervalo, então, ele vai do 3,6 até o 4. Vocês podem observar que na função y igual a x² mais 1, a imagem do 0,4 é 1,16, nós vamos encontrar a soma superior. A imagem do 0,8 vai ser 1,64. A imagem do 1,2 vai ser 1,2 ao quadrado mais 1, que é 2,44, e assim por diante. Agora, a área de cada intervalo é o seguinte. Nós temos aqui o x, que começa no 0. A imagem do 0 é 1. A distância do intervalo do x0 até o x4 é 0,4. E a área vai ser o f de x vezes o dx. Como nós queremos soma superior, então o primeiro intervalo tem o máximo da função no 0,4. Então, no ponto 0,4, a imagem é 1,16. O dx, que é a largura do intervalo, vale 0,4. E fazendo o f de x vezes 0,4 dá 4,64. No segundo intervalo, o ponto máximo da função ocorre no 0,8, é 1,64, e a área então vai ser 1,64 vezes 0,4, que é 0,656. No ponto 1, 2, a altura é 2,44, e então a área vai ser 2,44, que é o 0,976, que vai ser a altura que vai ser a área desse intervalo de altura 2,44 e base 0,4. Aqui, no ponto que tem 1,6 para o x, altura 3,56, então teremos um intervalo de altura 3,56 e base 0,4, a área vai ser
1,424. Seguindo dessa forma, nós vamos ter a área do intervalo que vai do 2 até o 2,4, que é 2. Do 2,4 até 2,8, que a área vai ser 2,704. Do 2,8 do 2,4 até 2,8, que vai ser 3,536, e assim até acabar. Somando todas essas áreas, nós vamos obter um valor 28,64. Então, nós vamos dizer que a soma superior, nesse caso, será 28,64 se a partição for formada pelos pontos 0, 0,4, 0,8, 1,2 até 4, e as distâncias de um ponto ao outro é 0,4. Como faremos para melhorar esta soma superior? Então, nós podemos subdividir esses retângulos, todos eles de largura 0,2. Então, a soma superior vai diminuir e vai ficar mais próxima da área exata que está entre a curva, o eixo y igual a 0, o x da esquerda igual a 0 e o x da direita, x igual a 4. Fórmula para encontrar a soma superior de f em relação à partição P. Vamos ver então uma fórmula que permite encontrar a soma superior de f em relação à partição P da função y igual a x² mais 1 no intervalo 0 a 4, dependente apenas do número n de intervalos da partição do AB. E assim nós procedemos como segue. Primeiro, então, nós vamos tomar uma partição que tem os pontos do x0 até o xn do intervalo AB, e depois nós vamos supor que esses intervalos tenham toda a mesma distância, ou seja, cada retângulo vai ter uma base de igual tamanho. Assim, nós podemos dizer que a base será ΔX, e ela é igual ao ΔX1, que é do primeiro intervalo, igual ao ΔX2, que é do segundo, até o último. Essa hipótese permite que a gente determine o comprimento do intervalo em função do n. Assim, o ΔX vai ser o b menos a sobre n, que no caso fica 4 menos 0 sobre n, que daí dá 4 sobre n. No exemplo que nós vimos anteriormente, nós tínhamos 10 intervalos, então cada intervalo tinha o comprimento 0,4. No caso da gente ter 20 intervalos, cada intervalo terá a base 0,2. Assim, os retângulos teriam altura, a imagem do extremo superior do intervalo, porque a função é crescente, e a base com comprimento 2. Outra vantagem dessa hipótese é que a gente pode definir quem são os valores de x1, x2, assim por diante. Então, no caso, o x0 é 0, e nós podemos definir o x1 como sendo o x0 mais ΔX, porque o x1 está a um passo do x0 e o passo vale ΔX. O x2 está a 2 passos do x0, então a gente pode dizer que é x0 mais 2 ΔX. O x3 estará a 3 passos do x0, então será x0 mais 3 ΔX. E assim, o xn estará a n passos do x0, então o valor dele será x0 mais n ΔX. Como o caso, no exemplo, o x0 vale 0, segue que o x1 valerá ΔX, o x2 2 ΔX, o x3 ΔX, assim por diante, e o xn valerá n ΔX. O nosso próximo passo, então, é encontrar a altura dos retângulos. E para isso, como a função é crescente, nós vamos encontrar a imagem do x1 na função x² mais 1, a imagem do x2 e assim por diante. Então, seja mi, ou m maiúsculo, o supremo da função f de x igual a x² mais 1 no intervalo xi menos 1 xi. Como já foi dito, a função é crescente, então o máximo vai ocorrer no extremo superior de cada subintervalo. Assim, nós teremos a altura do primeiro retângulo será a imagem do x1, assim vai ficar x1² mais 1. A altura do segundo retângulo será a imagem do x2,
e será x2 ao quadrado mais 1. A imagem do terceiro retângulo será x3 ao quadrado mais 1. E do enésimo retângulo, então, será a imagem do xn ao quadrado mais 1. Aqui, substituindo, então, o x1 pelo seu valor, o x1, como já vimos, elevado a ΔX, então teremos ΔX² mais 1. O x2 é 2 ΔX, então será a imagem de 2 ΔX ao quadrado mais 1. A altura do terceiro retângulo será a imagem de 3 ΔX ao quadrado mais 1. Mas o ΔX, ele pode, como aqui nós temos um produto, nós podemos escrever da seguinte forma. O f de x1 é ΔX² mais 1. O f de x2 vai ser 2 ao quadrado mais o ΔX ao quadrado mais 1. O f de x3 será 3 ao quadrado mais ΔX² mais 1. E assim sucessivamente até o ΔX, a imagem do f de xn, que será n ao quadrado mais ΔXn ao quadrado, ou mais ΔX ao quadrado mais 1. Como o ΔX vale 4 sobre n, nós podemos escrever que a imagem do x1 será 4 sobre n ao quadrado mais 1. A imagem do x2 será 2 ao quadrado vezes 4 sobre n ao quadrado mais 1. A imagem do x3 será 3 ao quadrado vezes 4 sobre n ao quadrado mais 1. E seguindo dessa forma, a imagem do fxn vai ser n ao quadrado 4 sobre n ao quadrado mais 1. Melhorando, então, nós teremos o 4 ao quadrado, que é 16 sobre n quadrado, mais 1, que é a imagem do f de x1. 2 ao quadrado vezes 16 sobre n quadrado mais 1, que é a imagem do f de x2. 3 ao quadrado vezes 16 sobre 2 ao quadrado mais 1, que será a imagem do f de x3, ou a altura do terceiro retângulo. Agora, a soma superior, nós já sabemos que ela vai ser o máximo da função no primeiro retângulo vezes o comprimento do retângulo. No caso aqui, teremos m1 vezes ΔX2, m2, digamos, m1 vezes o ΔX. Os ΔX são todos iguais, então podemos pôr em evidência, substituindo primeiro o m1 pelo f de x1, o m2 pelo f de x2 e assim por diante, pondo o ΔX em evidência. Então ficaremos com a soma superior de f em relação à partição P, será o ΔX vezes, abre colchetes, a imagem do x1 mais a imagem do x2 até a imagem do xn. Como nós já sabemos a imagem do x1 e dos outros x, vamos escrevê-la. Então, a imagem do x1, nós vimos anteriormente que era 16 sobre n quadrado mais 1. A imagem do x2 é 2 ao quadrado vezes o 16 sobre n quadrado mais 1. A imagem do x3 é 3 ao quadrado vezes 16 sobre n quadrado mais 1. Vamos seguindo dessa forma até a imagem do xn, que será n quadrado vezes 16 sobre n quadrado mais 1. Agora, em cada termo desses, observem que aparece o número 1. Então, nós podemos separar, e o 1 vai aparecer n vezes, porque nós temos n termos. E, separando, então, ficamos com dessa forma. 1 mais 1 mais 1 mais 1, n vezes. Depois, 16 sobre n quadrado, 2 ao quadrado, 16 sobre n quadrado, mais 3 ao quadrado, 16 sobre n quadrado, e, finalmente, n quadrado, 16 sobre n quadrado. Aqui, então, copiamos a primeira linha do slide anterior, e agora vamos observar que o 1 ele se repete n vezes, então a soma de todos esses 1's vai ser n. Assim, nós vamos escrever que a soma superior de f em relação à partição P vai ser o 4 sobre n, que é o valor do ΔX. 1 mais 1 mais 1 n vezes dá n. O 16 sobre n quadrado pomos em evidência, então fica no primeiro termo 16, pondo em evidência, fica 1. No segundo termo fica o 2 ao quadrado. No terceiro resta o 3 ao quadrado. E no último resta o n quadrado. Agora, essa soma 1
mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até n quadrado, nós vimos já que ela pode ser substituída por uma única expressão que dá a soma dependente do n. Então, vamos escrever assim, 4 sobre n mais o 16 sobre n quadrado, mais a fórmula que representa essa soma, que é dada por n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Simplificando, então nós temos o seguinte, o 4n vezes n vai restar apenas 4. 4 vezes 4, 16, daí fica 4 vezes o 16 dá o 64 sobre o 6, e esse n que está sobre o 4 simplifica com o primeiro n da fórmula. Então vai restar apenas 64 sobre 6 vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre n quadrado, que desenvolvendo vai ficar 4 mais 64 sobre 6. Aqui n vezes 2n fica 2n quadrado. 1 vezes 2n mais 2n vezes 1 fica o 3n e mais 1 tudo sobre n quadrado, que a gente pode simplificar da seguinte forma. 4, o 64 sobre o 6 fica 32 sobre 3, e aqui o n quadrado nós podemos pôr como denominador de cada um dos termos. Fica 2n quadrado sobre n quadrado, 3n sobre n quadrado, mais 1 sobre n quadrado. Agora os n's podem ser simplificados da seguinte forma. Primeiro, multiplicamos o 32 sobre 3, então fica 64 sobre 3n quadrado sobre 4, sobre n quadrado. 32 sobre 3 vezes 3n sobre n quadrado, fica esse termo. E 32 sobre 3 vezes 1 sobre n quadrado dá esse resultado, que simplificando então vai resultar 4, n quadrado sobre n quadrado desaparece, 3 com 3 e n sobre n quadrado sobra 32 sobre n, e aqui resta 32 sobre 3n quadrado. Tirando o mínimo múltiplo comum do 64 sobre 3 e o 4, vai resultar 76 sobre 3, mais 32 sobre n quadrado, sobre n, e mais 32 sobre 3n quadrado. Essa fórmula ela vai dar, então, a soma superior de f em relação à partição P, dependente apenas do número de intervalos. Se a gente tiver 10 intervalos, então vai ficar 76 sobre 3, mais 32 sobre 10, mais 32 sobre 3 vezes 10 ao quadrado, que vai dar aquela soma que vimos anteriormente, que dá em 28, alguns centésimos. Agora, finalmente, então nós podemos obter a área exata sobre a curva como segue. Então, a área sobre a curva do intervalo 0 até 4 da função x² mais 1 vai ser o limite, quando o número de intervalos tende ao infinito, da soma que a gente encontrou. Então, observem que 32 sobre o infinito vai dar 0, 32 vezes 3 sobre o infinito ao quadrado também dá 0. Então, a soma exata superior e inferior da área sob o gráfico de x² mais 1 no intervalo 0, 4 é 76 sobre 3. Para obter a soma inferior, não é preciso resolver tudo de novo, basta trocar o sinal de positivo para negativo nos termos que possuem n. Então, observem que o limite também, nesse caso, vai dar o 76 sobre 3, e a função é integrável porque o limite da soma superior é igual ao limite da soma inferior. Aqui, então, na figura, nós vamos ter um modelo de como se comporta a soma. Observem que se a soma tem dois intervalos, então a soma inferior fica próximo de 5 e a soma superior fica próximo de 45. Se a soma tem 10 intervalos, então nós vamos ter a soma inferior próximo do 25 e a soma superior também próxima do 25 com um excesso. Nós já fizemos a soma para 10 intervalos e ela dá 28, alguns centésimos. Conforme o número de intervalos tende para infinito, então tanto a soma superior como a soma inferior
vão se aproximando do 25, que é a soma que é o resultado da integral para esse caso. Assim, nós finalizamos o modelo de como encontrar a soma inferior e soma superior para uma função polinomial. Para as outras funções tem outros processos, mas não vai ser nosso objeto de estudo. Até o próximo vídeo, quando nós vamos apresentar modelos de calcular integrais definidas sem usar o conceito e a definição de soma superior.